Boa tarde a todos. É uma satisfação estar conversando com vocês. Obrigado pelo convite do Sindicato Rural de Cachoeira, uma multifeira importante, quer dizer, então, a pecuária. Vamos falar sobre coisas novas. O Instituto precisa de jovens. Vocês são os agentes de transformação. E nós, como instituição, sabemos dessa deficiência e convidamos vocês para que curtam, nos sigam nas nossas redes sociais, entendam o que a gente está fazendo, para que, no futuro, nós não terceirizamos culpa. A gente tem muita mania de terceirizar a culpa do governo, a culpa é da Farsul, a culpa é do sindicato, a culpa é da minha mãe, é do meu pai, é do namorado, é do esposo. Não, a gente pode fazer. E foi por isso que o Instituto foi criado. A partir do momento que a gente entendeu como pecuaristas que nós poderíamos fazer diferente não precisando de ninguém, bastando que nós nos uníssemos e surgiu de um grupo de WhatsApp. Gente, o Instituto surge a partir de todas as informações que eram transitadas naquele grupo. Existe um matemático chamado Clive Humble, britânico. Ele cunhou uma frase que é utilizada em todos os empreendimentos: os dados são o novo petróleo. Por isso que existem as Big Techs. Por isso que hoje quem tem a informação, quem tem os dados, consegue se colocar, posicionar diferentemente no mercado. E é por isso que o Instituto Desenvolve Pecuária surgiu, porque a gente tem os dados, seja dados de produção, seja dados de valores. Eu nunca vou me esquecer que estavam transacionando gado numa região do estado, 20 centavos menos do que em outra região. Essa informação tinha e muitos associados conseguiram manter um preço superior e ganhar dinheiro com isso. Então, eu trago aqui uma rápida evolução acerca dos dados, se vocês puderem ver como é que era o dado antigamente, como é que eu atingi informação antigamente. Era na cerca, vamos lá, 1950, eu encostava o cavalo, conversava com o vizinho, perguntava o preço do boi, perguntava o que ele achava daquela novilha que estava meio tristonha, né, o que eu dou uma terramicina, dou um imisol, o que eu faço. Depois a gente passou para o rádio, então a informação já começou a chegar na pessoa. Passivo, rádio, cerca, passivo. Eu vou recebendo as informações. Depois veio a televisão, que também começou a trazer informações para nós, passivo. Eu recebo a informação que querem me mandar. Depois o telefone, sim, já começou a mudar o sinal. Depois internet, eu consigo procurar as informações que eu quero. A gente começa a ter uma mudança nas questões de informações. Depois o smartphone, e aí eu consigo em qualquer lugar procurar minhas informações. WhatsApp, grupos de WhatsApp, e vocês vão vivenciar a inteligência artificial. Vocês vão procurar na inteligência artificial informações que muitas vezes a gente hoje o máximo, olha, eu consigo jogar uma informação se vale a pena uma ILP, se vale a pena fazer creep feeding. Isso eu lanço num grupo de WhatsApp e eu tenho várias informações. Desde produtores que fizeram, quanto de técnicos, como o professor Júlio, que vai lá e vai lapidar a informação dele. Futura inteligência artificial que vai dizer isso aqui. Olha a importância da informação. E aí, nesse contexto, surge o Instituto Desenvolve Pecuária, e a gente tem a frase cunhada: a informação é o novo insumo da pecuária. Por quê? Porque a informação que a gente teve lá no grupo efetivamente impactou no resultado dos nossos negócios. Somos 220 associados transitando informações empíricas, lapidada por 14 técnicos. Então, o creep feeding vale a pena? As pessoas que fizeram vão dar a opinião dela, mas o professor Júlio vai dizer: a ciência, é a palavra que está na moda, a ciência diz tal e tal e tal situação. E aí, com isso, a gente começou a entender como era importante a informação. E a gente começou a ter impacto financeiro nos nossos negócios, o que é mais importante ainda. Então, hoje, a apresentação que eu trago para vocês, ela se mescla com o Instituto, mas ela também fala da informação. E aí, quando terminar, vocês vão entender a importância da informação, tudo que foi trazido aqui. Só para vocês entenderem, esse grupo de WhatsApp que criou a instituição, ele tem regras disciplinares e tem pagamento, porque o que não tem valor não vale nada. E se a gente não permite transacionar política, futebol, vira uma bagunça, vira uma baderna, e o nosso foco é na pecuária. Tá? Então, assim, e outra situação interessante do Instituto é que nós somos presentes em todas as regiões do estado. Não existe grupo com pecuaristas de todas as regiões. A gente consegue saber o preço do boi na serra e no Chuí. E com isso a gente consegue tomar uma decisão melhor em relação ao que a gente pensa como mercado. O Instituto surge, só para vocês entenderem, a partir de um anseio. Nós éramos um grupo de WhatsApp e aí teve aquela situação da febre aftosa e nós queríamos nos manifestar. E a gente não conseguia se manifestar porque quem não tem personalidade jurídica não é ninguém para os políticos.
Então, vamos criar uma instituição, e a partir daí, transacionando as informações, mas também se posicionando, vocês vão ouvir muito falar de nós, porque o primeiro ano foi de existência, o segundo ano foi de reconhecimento institucional e o terceiro ano vai ser de propositivo. O que o grupo nos trouxe em relação às informações? Compra de insumos. Né? Em vez de eu ir nas lojas procurar o valor, eu tenho isso na ponta do meu grupo. Venda e compra de gado. Eu não sei como é que vocês fazem hoje uma transação de gado. Liga para um corretor, quanto é que está valendo o terneiro? Quanto é que está valendo o boi? Quanto é que está valendo a vaca? Aqui a gente tem toda a informação já transacionada, a gente tem índices do próprio grupo de quanto está valendo. E utiliza também o do Nespra, claro, da URGS. Indicação de profissionais, valores, busca por melhores resultados. A gente não depende mais de alguém que traga uma informação para nós. A gente lança lá no grupo e acaba descobrindo muita coisa. Compra coletiva de insumos. Os preços praticados em compra coletiva de insumos são absurdos. Os descontos são absurdos. Isso é muito importante para quem quer ter resultado. Baixar o custo fixo. Índice próprio de mercado, falei para vocês, isso nos dá assertividade de preço. Nosso índice de mercado é semanal. A gente sabe quanto está o preço do boi. A gente não depende de CPE, não depende de Emater, não depende do Correio do Povo, não depende da Zero Hora. A gente tem os nossos próprios índices e sabemos o que está sendo transitado dentro do mercado. Isso é informação. Muita gente vendendo terneiro a 9,50 sem saber que a exportação está pagando 10. Então, a importância dessa informação em relação à parte financeira do negócio é muito importante. A partir daí, a gente começa a criar grupos de trabalho sobre frigoríficos, sobre comunicação, sobre educação, situações extremamente importantes. Frigoríficos, que é a ponta nossa, final da cadeia. Comunicação, o agro se comunica muito mal. Nós somos estilhaçados em relação ao público urbano. E a gente se comunica muito bem com o público rural, muito bem, mas a gente se comunica muito mal, muito mal. Os jovens sabem disso. A gente é execrado pelo público urbano, porque a gente se comunica muito bem com o público rural e muito mal com o público urbano. E também na questão de educação. Educação é tudo. Se a gente não começar a olhar para os nossos livros escolares, se a gente não começar a olhar para as escolas, não começar a olhar para qual o material que está sendo entregue aos nossos filhos, essa situação em relação ao agro, essa pecha de devastador, de desmatador, de bandido, de emissor de carbono no ambiente, não vai mudar. A partir disso, a gente começou também a profissionalizar as nossas relações. Nós somos a primeira instituição a criar um contrato padrão de negociação com frigorífico. Vocês vejam, não sei se todos lidam com gado gordo, mas se vocês forem comprar um imóvel, vocês vão tirar toda a ficha da pessoa. Se vocês forem vender uma moto, se vocês forem vender qualquer coisa, vocês vão querer ter um documento para isso. Tu vende um caminhão de boi, tu vende às vezes 2 caminhões de boi, que é o preço de um apartamento, e não tem um contrato. É no fio do bigode, a negociação era como era em 1930. Eu entrego e aí vão me devolver esses valores, eu vou reaver ele quando o frigorífico quiser. E o que eu tenho estipulado? Qual é a materialização desse negócio? Zero. O Instituto traz um contrato pequeno e padrão, já livrou e já salvou uns 4 associados nossos, em relação a negociações como descontos, que não tinham sido avançados e que, por ter o contrato, eles não puderam evitar. Background check dos frigoríficos. Como é que hoje tu sabe se um frigorífico tem uma capacidade financeira, uma saúde financeira apta a arcar com aquela quantidade de compra que ele está fazendo? Vocês não sabem, ninguém sabe. O que a gente foi procurar é ir atrás dessas informações e dizer, como a gente disse, o Comersul vai quebrar. Não vende mais para o Comersul. Quebrou aqui de Pantano Grande. Vocês viram, está em recuperação judicial. Então, assim, essas informações, elas advêm da questão de profissionalização do mercado da pecuária, que é o que efetivamente se busca. E junto com isso, a gente acabou promovendo algumas ferramentas tecnológicas, porque vocês, jovens, de novo, vocês estão todo dia no WhatsApp, vocês estão todo dia utilizando o smartphone de vocês, mas me diz um aplicativo para a pecuária. Como vocês contam o gado? Quem é de campo, como conta o gado? Uma provocação. Bota num canto de cerca, passa para cá, passa para lá, leva na mangueira, conta no tronco. Quanto tu contou? Contei 50, contei 49, passa de novo.
E aí tu perdeu a manhã contando gado. Não existe tecnologia na pecuária. O agro é tech, o agro é pop. Que agro? A pecuária não tem. Eu fui no AgriHub, que é o hub de inovação da FAMATO, que é a Federação da Agricultura do Mato Grosso. 500 startups. Fui recebido lá pelo chairman deles. Eu sou do Instituto de Desenvolvimento Pecuário, eu quero saber o que tu tem de tecnologia. O cara estufou o peito e disse para mim, eu tenho 500 startups aqui. Eu falei, tu não tem nenhuma para pecuária. Ele me olhou, é verdade. Ele tem 500 startups, nenhuma para pecuária. Nenhuma. Eu fui todo mundo conhece o Instituto Caldeira, em Porto Alegre. O Instituto Caldeira é hoje o hub de inovação mais potente do Rio Grande do Sul. Eles têm um hub celeiro lá dentro, que é só para o agro. Cheguei lá, eu sou provocativo. Tudo bem, vim conhecer vocês. Olha, aqui a gente tem 50 startups. Vocês não têm nenhuma de pecuária. Tem. E eu disse para ele, e é de gestão. Ele é de gestão. Então, assim, a pecuária hoje ela convalesce de um apagão de tecnologia. Enquanto a gente vive o mundo da tecnologia na agricultura, com drones, na pecuária, a gente não consegue saber se hoje eu não sei se eu tenho 10 vacas lá no meu potreiro, 20, 100, eu não sei, só vou saber se eu levar na mangueira. Então a gente começou a pensar na tecnologia, a gente começou a trazer as ferramentas tecnológicas, só que assim, cultura e hábito é uma coisa muito difícil de mudar. E o pecuarista atual não está preparado para a mudança da tecnologia. E isso eu posso botar ponto e vírgula para vocês. Porque nós criamos uma ferramenta chamada Negócio Fechado, com a maior ideia do mundo. Já que a gente transaciona 3 milhões de reais no grupo de gado nosso, vamos criar uma plataforma e que o pessoal do Mato Grosso possa olhar, o pessoal de Caxias pode vender gado para o pessoal da fronteira. Olha que coisa legal. É o OLX do gado. Só que o OLX só tem vaca mansa, né? A holandesa, Jersey, vamos acabar com isso, vamos trazer um rebanho qualificado. Trouxemos o rebanho qualificado, conseguimos. Esse aplicativo ele passou pelo Conselho de Venture Capital do Banco do Brasil, lá em Brasília, ele passou pelo Conselho de Administração do Banco do Brasil, em Brasília. O aplicativo vai acabar, porque não se usa. E sabe qual é o argumento? Luiz, é complicado, mas só se passar no WhatsApp. Olha a tecnologia. E esse é um aplicativo que ele vende, ele faz toda a negociação de ponta a ponta. Acabou aquilo assim, de te mandar um recibo falsificado e dizer que já depositou e que pode liberar o caminhão. O aplicativo está aí para facilitar a vida. E nós, pecuaristas, achamos mais fácil usar o WhatsApp. Então, assim, agentes de mudança. São vocês que vão trazer a tecnologia. Eu acho, com 41 anos, eu acho que a minha geração não traz mais tecnologia para o campo. Nós vamos provocar, vão surgir e vão sucumbir. Estão sucumbindo com 500 mil de dívida. Investidos e uma vergonha ainda de ter assinado o contrato com o Banco do Brasil lá e não ter conseguido evoluir. Abijap. Quem é que tem problema de abijato aqui? Porque eu tenho propriedade no meio de assentamento. Tá? Então, o governo dá a cesta básica, eu dou a carne. É sempre assim, é uma troca bem favorável. E eu podia ficar reclamando. Não vou fazer boletim de ocorrência, enfim, toda essa situação, né? A gente vai para o rádio, dá um discurso, a gente discursa para o vizinho. Não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer diferente, eu vou ser propositivo. Peguei a instituição, meu CNPJ, vamos descobrir o que fazer. Quem é que já faz isso? Instituto Floresta. O que vocês fazem? A gente tem um programa do PSEG, onde depositam 5% do ICMS e a gente consegue gerir para os projetos. Tive uma ideia maravilhosa. Vou fazer o cercamento eletrônico das estradas rurais, com o PSEG. Então, em vez de eu pagar 5% de ICMS, né, eu pago direto no projeto de cercamento eletrônico, já era. Vai dar muito certo, vai acabar o abijato. Chegamos, eu e o João está sentado aí, o João e eu, e fomos lá na Secretaria de Segurança Pública, que depois pegou fogo. Batemos na porta, nós temos uma ideia. O cercamento eletrônico, eu boto câmera nas principais estradas que chegam da via rural na cidade. Porque se eu ver uma movimentação às 3, 4, 5 da manhã, num carro baixo, um caminhão, é roubo, pronto. E aí tu age o quê? Estrategicamente. Não tem como combater o abijato sem ser de forma estratégica com a tecnologia. A gente ouviu, né, João? Não, isso não vai dar certo, que a tecnologia evolui e tal. A gente podia ter baixado a cabeça e ido embora. Então, se não vai dar certo, delegado Marcelo Lapes, quem nos atendeu, o que vai dar certo? O que vai dar certo? Fala com a Decrab Bagé.
Fizemos uma reunião com a Decrab Bagé. Tia, nós queremos trazer a tecnologia, tal, essa é a nossa ideia. Não funcionou. Ele, não, faz o seguinte. Vocês sabem hoje o que acontece com um animal que é apreendido sem origem? Vocês sabem, todos sabem que as marcas... Isso é informação. E o que eu quero trazer para vocês não é como informação, é também a informação que vai mudar a vida de vocês. Hoje, se um animal é apreendido e não tem origem, o criminoso não vai preso, o proprietário não é restituído e o animal vai para abate sanitário. Todo mundo perde, até o ladrão perde, porque ele ficou sem o roubo, sem a carne dele. E como funciona as marcas hoje aqui no estado? Secretaria Municipal. Então, se eu pegar um gado lá na serra que me foi roubado na fronteira, que era o percurso que as quadrilhas estavam fazendo, eles roubavam na fronteira e levavam para a serra e região de Mostardas, eu não tenho como ir na prefeitura de Livramento, na prefeitura de Dom Pedrito, na prefeitura de Bagé, folhar livros e livros de marca. Então, vamos criar um aplicativo que tu desenha com o dedo a marca. Falamos em marca e pegou fogo ali, né? Tu desenha com o dedo a marca e esse aplicativo e essa marca desenhada vai indicar quem é o proprietário, ou pelo menos os possíveis proprietários. Top, maravilhoso, a Decrab Bagé topou, só falta alguém que invista. Ninguém quis investir, mas uma startup, devem ser loucos, toparam a ideia, não, nós vamos bancar isso aqui do nosso bolso. Bancaram do bolso deles. Nós passamos no grupo do Instituto. Hoje eles já têm mais de 30 prefeituras. Eles digitalizaram os bancos de marca e botaram aqui para dentro. Passamos no grupo do Instituto, que é um grupo de ponta que preza por tecnologia, que são gente jovem. Sabe quantas pessoas se cadastraram no aplicativo? 3. Porque é mais fácil reclamar. Ah, mas segue me roubando, a polícia não faz nada. Quando está na nossa mão para agir, ninguém faz. E o nosso aplicativo, e o próximo aplicativo que a gente está esquecendo, enquanto eu for presidente, eu vou investir em tecnologia. Depois que eu não for mais, daí só Deus sabe. Mas o próximo aplicativo que a gente está esquecendo é o de monitoramento do gado via brinco RFID. Não precisa de internet, porque o Brasil hoje, dados da Embrapa, 60% das propriedades não têm acesso à internet. O que a gente está fazendo? Via brinco RFID, eu consigo saber quantos animais eu tenho naquele potreiro. Então, eu delimito aquela área, e se eu botar 100 animais ali, e no outro dia de manhã faltar um, eu vou ter que fazer uma chamada, não vai ser automático. Pô, faltou um, o que eu tenho? Eu tenho atuação estratégica contra o abigeato. Tá faltando um, vai lá ver. E o que isso advém junto? A administração. Acabou, porque eu acho que ninguém sofre com aquilo. Mas não tinha 99 animais aqui. Mas pulou para o potreiro do lado. Está no vizinho, então a gente acaba com essas situações usando a tecnologia. Mas se a gente trouxer a tecnologia e o hábito cultural do gaúcho não mudar, não vai servir para nada. E a gente vai seguir sendo ineficientes. Quais os motivos para o nosso esforço? Tudo tem que ter um motivo. Meu Rio Grande do Sul, Celso ao Sul, pecuária, não, pecuária nossa de ponta. Essa informação que todos sabiam. Nós somos o 8º estado em termos de rebanho. Isso aqui é dados do IBGE, tá? Dados. O Mato Grosso tem o dobro, quase o triplo de gado do que nós temos hoje. Nós perdemos para Goiás, Pará, nós perdemos para a Bahia. A vaquejada venceu a paleteada. Isso é uma questão que deveria envolver universidade, é por isso que a gente trouxe aqui o professor Júlio, o grande professor Júlio, para falar. Deveria envolver frigorífico, deveria envolver varejo, deveria envolver pecuaristas e deveria envolver fornecedores de insumo. Porque o dia que acabar o rebanho do Rio Grande do Sul e nós virarmos um banco de depósito genético, não vai ter mais veterinária, não vai ter mais consultoria, não vai ter mais venda de sal, que nem a Brasão do Pampa, porque a Brasão do Pampa é uma indústria que se sensibilizou em relação a isso e veio falar com a gente, eu quero apoiar vocês, o que dá para fazer? Porque ele entendeu que essa queda de rebanho, e que vem acentuada, olha aqui, São Paulo vem encostando nos nossos calcanhares, tá? Agora, com o preço da alimentação baixo, o milho não valendo nada, essa super safra, quem teve aí, vai valer a pena, os confinamentos de São Paulo vão se encher de novo, periga a gente cair para 9º lugar. Então, é um cenário extremamente delicado, e isso foi um dos motivos que nos moveram. Case
Cotrijal é a SLC, quero explicar para vocês. Eu sou um cara que, por questões profissionais, eu ando muito pelo Mato Grosso, eu ando muito por Goiás, e eu ando no Rio Grande do Sul, sou pecuarista em Santana do Livramento, mas trabalho em Porto Alegre. E nas minhas andanças profissionais, vocês viram que esse ano a gente fez o primeiro painel na Cotrijal, mas eu também atendo a SLC. Tá? E por incrível que pareça, a SLC é uma empresa gaúcha, toda a operação está ali no Iguatemi Corporate. Quantos hectares de terra eles têm no Rio Grande do Sul? Quantos? Zero. Vocês são jovens, mas tinha uma música que diz: eu moro num país tropical. Nós não. O nosso estado não é tropical e é por isso que a gente não consegue ter eficiência alimentar. A gente vive num estado de clima subtropical, estações bem definidas e um inverno que derruba o nosso gado. E que derruba qualquer espécie de safra. Hoje estão tentando, graças a Deus, uma segunda safra, mas não dá. O que a gente tem? Um apagão de gado na região noroeste. E a Cotrijal, me dizia o superintendente dela, a gente não quer ver gado aqui. Tchê, se eu levasse meus mortos de fome lá, eu estava feito. Um pastiçal de pastagem, dava na cintura, sem cerca. Aquilo é um absurdo, o que dava para alimentar de gente. E ao contrário da Cotrijal, que dizia assim, eu não quero ver gado aqui, o pessoal da SLC me disse o contrário. Eles têm 250 mil cabeças de gado, a SLC. E eles disseram, não, onde a gente tem terra degradada é que a gente leva o gado. Quando a terra esgotou, a gente leva o gado. É uma mudança de paradigma. E eu estava na 18ª jornada do NESPRO, o professor Júlio depois pode falar, e o professor Marcelo dizia o seguinte, já pensou se nós levássemos os nossos terneiros lá para cima, para essas pastagens que ficam ociosas durante o inverno? Olha a mudança de paradigma na pecuária do Rio Grande do Sul. E eu perguntei para o professor, quantos hectares de pastagem aptas à produção de carne estão liberadas e que não são utilizadas? Ninguém tem essa informação. Olha a importância da informação. Creio que a gente deu um primeiro passo para começar um projeto para levar terneiros para essas pastagens. Embrionário, não dá nem muito para comentar, mas a gente precisa melhorar a eficiência do nosso rebanho. A gente só vai conseguir melhorar a nossa pecuária quando a gente melhorar a eficiência do nosso rebanho. E aí eu trago um tapa na cara. Alegrete é o maior município do estado. Um rebanho de 524 mil cabeças. A minha querida Santana do Livramento com 498 mil cabeças. Olha o Mato Grosso. Se somar os dois primeiros municípios do Rio Grande do Sul, não dá a quantidade de gado que tem no primeiro município do Mato Grosso. Como competir com essa gente que tem comida barata, cria em sistema intensivo e musculatura para investimento? Não é cabeça dura, essa é a verdade. Eu vou investir e ele consegue botar na calculadora que ele vai ter de retorno. Eu tive em Sinop, o Mato Grosso eu já atorei de cima a baixo, conheço. Eu tive em Sinop, vou contar um caso para vocês. E todas as andanças que eu visito um cliente, eu peço, é tipo venda da Prudential, me indica outro cliente. Não, me indica outro cliente, eu quero visitar, questão profissional, não tem nada a ver com o instituto. Tem o dono do confinamento. Mas é pequenininho. Não, mas me leva nesse confinamento, mas quanto é que é o pequenininho? 25 mil cabeças. Tchê. O maior do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tem 19 mil cabeças. Olha a ideia deles. Vou contar outro caso. Eu estive na Acrimate, Associação dos Criadores de Gado do Mato Grosso, e eles me perguntaram assim, Luiz, esse instituto aí que tu está representando, aí, que tu traz a tecnologia, eu estou tentando vender tecnologia para eles, que está muito mais certo que vender aqui. Quantos hectares cada associado tem? Olha, gurizada, calculei daqui, calculei dali, medi dali e joguei bem para cima e digo 2.000 hectares. Ele me olhou, eu digo, puta, menti muito forte. E ele disse, isso tem o meu chacreiro. Olha a diferença nossa, 2.000 hectares de terra para ele, tem um chacreiro aqui para nós, 2.000 hectares, eu acho que a gente parece de um tapete vermelho aqui para cá. Então, nós temos um degrau muito grande em relação ao que existe no resto do país. Talvez a gente não consiga chegar no Mato Grosso, mas a gente tem que começar a olhar. E a juventude foi feita para fazer brainstorm, benchmark, entender e conversar, e saber como eles chegaram nesse ponto. É só alimentação? É cultura? É criação intensiva? Isso compete a vocês. Em termos de abate, o Rio Grande do Sul segue na 8ª posição. Mato Grosso do Sul, Goiás,
Pará e Rondônia abatem mais gado que o Rio Grande do Sul. Tá? Enquanto isso não mudar, os frigoríficos vão seguir ditando as regras aqui para nós. Uma informação que talvez ninguém tenha percebido. Em 2021, que foi o ápice do que a gente teve de pecuária, o boi subiu 9% e a gente estava feliz da vida, o terneiro chegou a valer 15, 16%, só que o IGPM subiu 17%. Significa que mata bicheira, Colosso FC30, consultoria, todas subiram mais do que o nosso produto. E a nossa felicidade, ela foi irrisória, ela foi kafkaniana. E aí, 2022, vem aquele tombo. E a gente esfrega a cara a gente esfrega a cara, porque o terneiro que estava 15 vai para 10, hoje está 9. E o IGPM sobe 5. Ou seja, além da gente não ter conseguido em 2021 ter equilíbrio de preço com os custos, a gente ainda em 2022 tem uma queda e os custos seguem subindo. E aí as pessoas se perguntam assim, por que a pecuária está tão difícil de ganhar dinheiro com a pecuária? Por isso. Daí vem o Antônio da Luz e diz aqui, tem que mexer no custo fixo, é isso? Mas tu tem essas informações? Porque senão tu vai seguir batendo boca lá, que o terneiro não vale nada, que é um absurdo. Essa é uma provocação que eu faço para vocês. Mas as exportações salvam. A exportação salva, mas será que salva mesmo? Ninguém está dizendo que a exportação não é importante. A exportação é ultra, mega importante. Quem está livrando o mercado do terneiro hoje no Rio Grande do Sul é a exportação, que está levando milhas e milhas de terneiro via navio, via Porto de Rio Grande, que está pagando 10, porque o mercado interno aqui está se carneando. Ninguém está pagando mais que 9, 9,50. Tá? 2022 está pequenininho, vocês não vão enxergar. Recorde de exportação de carne. Recorde de preço de exportação de carne. E nos livrou? Não nos livrou. Nosso preço do boi caiu 17%. 60% da nossa exportação são para a China. O que isso acontece? Concentração de mercado e menor preço de tonelada. Eles mandam no mercado. E vocês viram, quando a China sai das compras por questão da vaca louca, o nosso mercado para. Tem uma enxurrada de carne no mercado. Mas isso eu não vou falar muito, porque ali pode falar com maestria o professor Júlio em relação a isso. E eu vou correr sim para que a nossa apresentação termine logo. Em 2022, isso aqui, essa fonte é do Itaú, tá? Foi uma pesquisa do Itaú BBA. O consumo de carne bovina atingiu o menor nível em 18 anos. Ou seja, se não se come carne, o frigorífico não precisa bater e o que acontece? Me sobra gado no campo, junto com uma retenção de fêmeas que tinha ocorrido. Em 2022, 47% do consumo local de carne aqui do Rio Grande do Sul foi de carne de Rondônia. De outros estados, o professor vai falar melhor. Mas o que eu quero dizer com isso? Que 50% da carne que consumida aqui, que poderia ser nossa, foi de outros estados. A gente já está investigando isso, porque em 2022 aconteceu um movimento muito, muito diferente de qualquer ano. Entrou gado vivo para abate no Rio Grande do Sul. Vários frigoríficos abateram gado zebu branco e baixaram carretas e carretas para desossa de carcaça de fora. Tá? Então, se a gente tivesse utilizado esses 47%, a gente estava em outro cenário. Mas como é que é mais barato trazer boi vivo ou carcaça de lá de cima ou desossar ou abater aqui? O que está acontecendo nisso? A gente tem uma suspeita que se chama Programa Agregar, que ele dá um incentivo para os frigoríficos do Rio Grande do Sul. A tributação é 3% para gado oriundo do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele quer fomentar a cadeia. E nós suspeitamos e já estamos investigando que esse incentivo foi utilizado para matar esse gado de fora e desossar. Então houve uma concorrência desleal de mercado em conjunto com uma maior eficiência lá de cima. Nossas proposições. Em relação aos crimes rurais, a gente quer regulamentar a lei. Vocês sabiam que o Rio Grande do Sul tem uma lei de 5 artigos que não regulamenta, mas que é contra o abijato. Só que ela não tem regulamentação nenhuma. Então a lei diz assim, o abijato é crime. Nossa, grande coisa. Roubar vaca é crime, grande coisa. Então são 5 coisas abertas, não tem fundamento. E a última, o que me importa, que ela diz assim, essa lei deverá ser regulamentada. É sobre isso que a gente quer esse ano, regulamentar essa lei.
dentro das competências, porque vocês sabem que o Código Penal se sobrepõe a qualquer lei estadual e regulamentação, muito mais. DECRABs. A favelização das DECRABs acentuou o número de abigeatos. O que a gente quer é uma centralização das DECRABs, com maior coordenação, com mais dinheiro, e nós queremos entrar no programa de integração e segurança. Vocês já ouviram falar no PSEG? Eu falei muito rapidamente. O PSEG é um programa criado pelo governo do estado, lá na época do Sartori, onde uma empresa ela pode destinar 5% do ICMS dela para um projeto. Quantos projetos tem de combate aos crimes rurais? Seja de defensivo, seja de VAR. Quantos? Nenhum. Nenhum. Porque o crime rural não existe. Se tu vai lá nas estatísticas, o único crime rural que tu tem para analisar é o abigeato. Cárcere privado, roubo de defensivo, isso não tem nada. Tu pode olhar no site da Segurança Pública. Então nós estamos peleando, mas brigando mesmo. Já fomos em agosto, setembro do ano passado, tivemos lá em dezembro. Pelo amor de Deus, me faz um projeto escrito DECRAB, porque daí eu vou fazer cada associado dizer assim, ó, tchê, em vez de tu pagar 100% do teu ICMS para o Estado, tu não está pagando nada, tá, meu amigo? Nada, tu não está tirando R$1 do bolso, tu ia pagar R$100 para o Estado. Tu paga R$95 para o Estado e deposita R$5 no projeto da DECRAB, para dar dinheiro para os caras poderem combater a criminalidade. Só que, para isso, a gente precisa da boa vontade deles para que façam essa inscrição desse projeto. Hoje, se eu quiser doar, não tem nada para o agro. Eu vou doar viatura, eu vou doar armamento, mas eu não tenho nenhuma garantia que isso vá ser aos combates aos crimes rurais. Então, essa é a nossa luta em relação aos crimes rurais. Deficiência de matriz energética e de internet. Um país, para crescer, precisa de energia. Um país que tem deficiência de matriz energética não cresce. A gente sabe disso. Isso é uma luta. A gente está acompanhando as regulamentações que estão ocorrendo de perto. Especificamente em relação ao agro. Mais tecnologia, já falei para vocês, muito mais tecnologia. Hoje, se fizeram um estudo, deram um livro para uma criança de 3 anos, ela pegou e passou o dedo. Ela passou o dedo, Ricardo Amorim. Então, assim, se a gente já nasce tecnológico, por que a pecuária não tem tecnologia? Nada, nada, só programa de gestão. Eu acabei a minha palestra, João, no Incorte, veio um cara falar assim, Luiz, ele tem um programa de gestão de propriedade para ovelha. Falar, não, mas lá no AgriHub tu disse que não tem nenhuma startup e tem a minha. Fala, cara, é de gestão. Mas para nos tornar mais eficiente, que nem existe na agricultura, que hoje um drone vem varrendo e aplica o herbicida, o pesticida exatamente naquela planta doente. É um exemplo, eu dei vários exemplos para vocês, mas a tecnologia pode colocar um brinco no animal que dê batimento cardíaco, dê oxigenação, consegue te dizer se ele está parado muito tempo ou não. Pô, se esse animal está doente, ele está parado há muito tempo, né? Um animal que passou a manhã inteira parado no mesmo lugar está doente, ou morreu. Tem que ir lá ver o que é. Então, assim, tecnologia tem, basta a gente usar. O primeiro passo para trazer a tecnologia para a pecuária é usar. Se ninguém usar, ninguém vai ter interesse em investir. E se vocês começarem a olhar, existe o gurizada jovem, Broto, coloquem aí, Broto, é o hub de inovação do Banco do Brasil, está disponível no Google. Vai lá, bota Broto, vejam quantas startups existem para a pecuária. Nenhuma. Então, assim, está caindo de maduro, são ideias para serem desenvolvidas e sabendo que vocês vão enfrentar um muro de tijolo maciço em relação à cultura. Relacionamento com frigoríficos. Que eu falei para vocês, nós temos que andar. O maior show do mundo, ele foi escolhido e ele tinha um programa de inovação que era copiar o que os outros faziam de bom. Então a inovação dele era copiar e aprimorar. E nós queremos descobrir a América como pecuária, a gente não tem que descobrir a América, a gente tem que copiar boas práticas. Goiás tem um programa chamado Programa Pese Bem. A federação botou uma balança nos frigoríficos que toparam fazer isso. Então tem uma balança Qual é o maior problema hoje para quem vende gordo? O rendimento. Mas a faca pega, mas o rendimento é baixo. É só reclamação. Proposição não tem nenhuma. Pô, a federação criou um programa lá em Goiás que ela bota uma balança dela no frigorífico e tem a balança do frigorífico. E pesa. Deu tudo ok, vai embora. Deu divergência, tem uma junta que vai decidir ali, arbitral. Tá, a federação decide. Paga R$1 por animal abatido, tu tem esse benefício. Os frigoríficos, olha o movimento que legal. Em princípio acharam que não ia entrar nenhum frigorífico. Os frigoríficos que entraram começaram a ter muito maior escala e aí obrigou os outros a entrar. Então essa questão que hoje a gente fica batendo de toalete, de não sei o quê, do rendimento, isso aí acabou com um programa simples. Né? Essas questões de toalete de carcaça, padronização de carcaça, cara, é fácil de resolver.
Né? Pelo amor de Deus, sabe como é que é? Contrato. O que tu vai tirar da minha carcaça? Eu não preciso do Estado. A gente acha que o Estado tem que ser padrinho de tudo. Cara, faz um contrato, eu te vendo, mas eu te vendo nessas condições. Eu não quero que tu tire nada. Se eu não tirar nada, se eu não limpar a carcaça, o preço é menos. Me serve. Acabou. Regulação é relacionamento privado. Profissionalização da comercialização, é o que a gente estava dizendo. Tu vende um apartamento, pô, pelo amor de Deus, tu bota a mão nas cabeças, tu fica sem dormir, tu vende 2 carretas de boi, entrega para o frigorífico, daqui a 30 dias tu me paga, show, beleza. E dorme. E um sujeito desses, que a maioria dorme, né, com 500, 600 mil empenhado na mão do frigorífico. Questões ambientais que estão sendo tratadas, que é o calcanhar de Aquiles do agro, e eu vou dizer para vocês, já que o Gedeão abriu a porteira, o novo procurador-geral do Estado é Alexandre Saltz. Ele vem da área ambiental, ele foi meu professor de direito ambiental. Junto com ele está a Ana Marquesan, que também veio do MP ambiental, foi minha professora. Então, acho, e posso estar enganado, que vai ser um cenário nebuloso para nós. E a questão de se comunicar melhor com o urbano, que é que está em cargo ali do João Gaspar, porque o agro é assim, ele toma uma porrada e ele vai lá e faz um churrasco na frente da agência. Né? Vamos escrachar. Daí ele vamos cancelar todo mundo, diz palavrão. Não resolve nada. A tua imagem para o meio urbano fica pior do que quando começou. Então, assim, quer fazer o segunda sem carne? Faz a segunda sem carne, entendeu? Faz a terça com carne, fala sobre os benefícios da carne, para de ser beligerante, para de ter uma comunicação agressiva. Qual é a necessidade disso? Zero. A gente não vai ganhar nada com isso. A gente só vai perder. Ponto. Quando a gente entra para brigar, a gente só vai perder. Quer ganhar uma briga? Não entra, não. Tangencia, faz uma situação onde tu consiga sair vitorioso. E já finalizando a minha apresentação, eu vou falar sobre sustentabilidade, mas sustentabilidade para mim é com S de cifrão, é para ganhar dinheiro. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, ai meu Deus, sustentabilidade, o meio ambiente. Peraí, primeiro, sustentabilidade não vem de meio ambiente, vem de sustentação. Troca o verbo que tu vai conseguir entender a origem da palavra. Sustentabilidade. Por que a gente tem medo de sustentabilidade? A gente cria em área de reserva legal. A área de reserva legal aqui do Rio Grande do Sul é 20% e permite integração com a pecuária. Eu quero mais é que tenha um selo de sustentabilidade, porque o meu boi vai valer mais do que o Mato Grosso, que está vindo de fazenda devastada. Lá eles têm um selo verde, eles foram obrigados. Olha a importância de conhecer o cenário do gado. O Mato Grosso compra terneiro de Roraima e do Pará. Só que esses confinamentos estavam recebendo lacros frigoríficos pelos programas ESG deles, não compravam esse gado porque eles vinham de fazenda que desmatava. Porque vamos combinar, quem viaja o Brasil sabe que é carvão, gado e soja. É assim, é floresta, carvão, gado e soja. Floresta, carvão, gado e soja. Então, isso estava causando prejuízos aos pecuaristas, aos confinadores. E eles criaram um selo lá de origem. Por que não bota um selo de origem aqui? O meu gado é do bioma Pampa. E ele é integrado, então eu posso usar 100% da minha propriedade. E aí a gente vai ficar brigando que não fala em sustentabilidade? Pô, fala em sustentabilidade, cara. Fala, usa isso aqui, usa essa diferenciação, ganha dinheiro com isso. Né? Enquanto a gente tiver um cifrão, isso aqui vale a pena. Agora, se tu enxergar ele de uma forma crua, já não vale mais a pena. Informação na embalagem. Quantas vezes a gente viu uma informação na embalagem? Eu tenho certeza que a maioria cria campo nativo, né, protegendo as questões legais, mas isso é explicado na embalagem. Quantos de vocês procuraram na embalagem? Esse animal, essa carne veio de um animal sustentável. Então, assim, nós temos o produto, mas esse produto não é vendido ao consumidor. A nossa carne entra como qualquer outra no mercado. Então, pouco adianta. Eu crio no bioma Pampa, eu respeito as nascentes, tá, mas isso aí na hora de vender é dito para o consumidor? Não, não é dito. E aí o que acontece? A carne é commodity. Vira o mesmo valor do que uma carne de um zebu velho lá que parece um jacaré dentro daqueles frigos, aquelas picanhas horríveis, aquele gosto horrível, gosto de isopor até. E a questão também da diversificação da receita. Todo mundo fala assim, de novo, vocês jovens abandonem essa questão de que sustentabilidade é ruim, pensem pelo lado de ganhar dinheiro com isso. Essa questão de crédito de carbono, a empresa que eu trabalha com crédito de carbono. Sabe quanto vale um crédito de carbono no mercado internacional? $30. Sabe quanto uma área de floresta de 1 hectare emite de crédito de carbono? $20.
Tá? Então faz as contas aí, não precisa ser muito bom de matemática para entender o quanto dá de dinheiro isso. E aí a gente está brigando para não ter crédito de carbono. Tchê, se a Europa quer comprar crédito de carbono, que compre. Eu vou ser vendedor desses caras, entendeu? Mas a gente está brigando que não tem que ter crédito de carbono. Eu não consigo entender. E isso a instituição quer trazer, o Instituto busca trazer essas situações aí, para que se veja. Não é a questão de confrontar, é a questão de ganhar. Enquanto um chora, o outro vende lenço, tchê. E a gente tem a mania de ficar brigando. Né? Mas é muito mais fácil ficar brigando e contrariando do que entender onde está a oportunidade no problema. Todo problema tem uma oportunidade. Onde está a oportunidade nessa questão de sustentabilidade? A oportunidade está que o Rio Grande do Sul é um estado pujante em relação a se comprometer. Ele não tem área de floresta. O Mato Grosso tem 3 biomas. Ele tem Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, e Floresta Amazônica. Nós só temos o bioma Pampa, uma parte de Mata Atlântica ali que é respeitada. Nós temos que forçar essa diferenciação. Terminando. O que a gente quer dizer com a informação de tudo que eu passei para vocês? Que a gente consegue ser mais eficiente, diminuir o custo, dar mais valor ao nosso produto e impacta no resultado. É isso, nu e cru. Nosso planejamento estratégico, só para vocês entenderem, de instituição foi o primeiro ano existir, o segundo existir para a imprensa, porque quem não existe para a imprensa não é ninguém, não é recebido, não almoça com a Farsul, não existe. E o terceiro ano vai ser existindo institucionalmente e vai ser propositivo. Vocês vão olhar da gente assim, ó, não vão olhar para nós reclamando, vocês vão olhar para nós sendo propositivos. E eu termino minha apresentação fazendo uma provocação para vocês. Por que eu fico com a pecuária? Eu estava no Mato Grosso com um senhorzinho, dono de uma rede de hotéis gigante. E aí eu disse para ele, mas tu não planta soja? Todo mundo planta soja no Mato Grosso, algodão, milho. Não, eu trabalho com pecuária. Né? O pecuarista é apaixonado. Ele me olhou, não tem nada de paixão. Como não? A gente diz no Rio Grande do Sul que o pecuarista é apaixonado. Não, eu fico com a pecuária porque a pecuária não é um jogo de tudo ou nada. Enquanto tu quebra na soja em 2 safras de seca, ou agora como o El Ninho que está prevendo, a pecuária, querendo ou não, ela nunca te prejudica. Muito obrigado.